Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Wellington Bernardo, mais um vídeo para o canal Filosofando a Fé. E neste dia de hoje, meus queridos e amados irmãos, vou trazer para todos uma reflexão sobre a cruz. Claro que uma pequena introdução é necessária. Quando se fala a respeito de cruz, principalmente nos dias de hoje, nas redes sociais principalmente, exige de cada um de nós uma certa cautela. E se faz necessário a gente fazer uma pequena introdução sobre o assunto, visto que o YouTube ele tem uma série de restrições também para palavras, como você se expressa no YouTube. Então falar em cruz é falar em algo violento, cruel, agressivo e chocante. Não é? A gente sabe que quando a gente fala a respeito de cruz, a gente nos remete ao quê? A pena de morte. Um instrumento usado para executar uma sentença que era a morte. Desculpem. Então falar sobre cruz tem que ter muito cuidado. Existem aquelas pessoas que são chamadas de politicamente corretos, que acham que eu falando sobre cruz eu estou insultando as pessoas, estou chocando. Não. Como cristão em Jesus, protestante, que entendo o mistério da cruz, o significado da cruz, também para mim é chocante. Mas aquele instrumento passou a ser usado por nós protestantes como símbolo de sofrimento, como símbolo de resiliência, como símbolo de perseverança. O próprio Jesus, ele diz: se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz é onde você se sacrifica por Cristo, onde você se doa por amor a Ele. E eu gostaria de dizer aos meus queridos e amados que assistem o meu canal, que tem qualquer tipo de sensibilidade com a palavra cruz, isso já dispara um gatilho, não assiste. Não vou aqui expor através de imagens, de maneira nenhuma, crucificação, aquilo tudo, mas vou falar sobre o assunto. E às vezes as palavras elas são mais efetivas no propósito do que uma imagem. Em algumas pessoas é assim. Então, desculpe, então eu gostaria de começar lendo uma parte de um trecho de um hino muito conhecido, eu acho que de todos os protestantes do Brasil, no geral, e no mundo todo. Quem não conhece o hino 15 da nossa famosa harpa cristã? Nós, assembleanos, temos a harpa como é a Bíblia e a harpa. Isso é o nosso instrumento de trabalho, glória a Deus. É algo que junto assim, faz parte da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, nosso compromisso com a sociedade que vive em volta da nossa comunidade. O hinário, a harpa cristã, puxa vida, o que seria de um assembleano sem a sua harpa cristã? Então eu começo: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meu Deus, tu acha que todo povo evangélico do Brasil, seja pentecostal, reformado, calvinista ou arminiano, conhece o hino 15 da nossa harpa cristã? Eu não quero estar aqui de maneira nenhuma dando uma agulhada
em confissão nenhuma, mas o que seria do povo evangélico brasileiro se não fosse as Assembleias de Deus, que veio com o seu evangelismo agressivo, com o seu evangelismo perseverante, rigoroso, onde as partes do Brasil, os lugares do Brasil mais incógnitos, mais difíceis de acessar, a Assembleia de Deus acessou, chegou lá, pregou Jesus para estas pessoas. Se não fosse o movimento pentecostal, principalmente com as Assembleias de Deus, o que seria do cristianismo hoje no Brasil? Pode ter certeza disso. Pode se levantar, meus queridos irmãos calvinistas, quem quer que seja, reformados ou não. Aqui já existiam igrejas reformadas, mas os recônditos do Brasil, o evangelho só chegou com as Assembleias de Deus. Aceitem ou não, me critiquem e falem que eu sou um idiota ou coisas desse tipo. A mais pura verdade é isso. No Oiapoque, ao Chuí, você encontra umas Assembleias de Deus. Ah, mas o movimento pentecostal bom, não interessa o que acontece. Todos nós temos problemas, somos seres humanos num processo contínuo de em busca da santificação. Somos pecadores arrependidos que estamos nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento. E talvez a gente só alcance esse processo de aperfeiçoamento quando a gente for arrebatado, que a gente, puxa vida, conseguimos. Por quê? Porque perseveramos até o fim. Mas até Jesus ir nos arrebatar, nós estaremos lutando contra esse pecado. O apóstolo Paulo diz isso, acho que é no livro de Gálatas, capítulo 5, eu não tenho certeza, mas depois pesquise. Depois eu coloco na descrição. Gálatas, capítulo, ele fala daquela luta entre a carne e o espírito. Então está aqui dentro ainda as raízes do pecado. Então a gente luta todos os dias contra isso. E temos o Espírito Santo para nos ajudar a combater, a lutar contra nós mesmos, contra este pecado, buscando esse aperfeiçoamento. Quando a gente fala sobre a cruz de Cristo, existe um texto nas Sagradas Escrituras, que é Isaías capítulo 53, onde existe entre alguns uma discordância que esse capítulo aqui, principalmente entre os rabinos, não fala exatamente a respeito do Messias. Não acredita-se que fala a respeito de Israel, diz respeito a Israel. E assim alguns rabinos defendem isso, e dentro do movimento protestante também, dentro do movimento evangélico também existem essas interpretações. Mas quando a gente lê o capítulo 53 de Isaías, puxa vida, isso nos traz uma reflexão maravilhosa. Aqui eu vejo esse capítulo 53 de Isaías, eu leio ele como se fosse um poema. É algo assim tão tocante e inspirador. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Foi desprezado e o mais rejeitado de entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Falar sobre a cruz não é tão simples, porque quando imaginamos o instrumento e a maneira como o condenado era colocado ali, e a tortura que ele sofria naquela, não era a pena de morte pela cruz, não era simplesmente
cravar ele lá e naquele mesmo dia ele morria. Não. Às vezes levava uma semana sofrendo, dependurado, com falta de ar, as articulações tudo destruídas, os tendões, ligamentos todos destruídos, os ferimentos na mão, nos pés, pelos cravos, os pregos. É uma cena horrível, não é? A cruz não era só um instrumento de morte utilizado pelos romanos, ele é característico pelos romanos naquela época de Jesus. Naquela época de Jesus, os romanos se utilizavam, mas outros povos, segundo a história nos informa, usavam a cruz como instrumentos de suplício. Uma palavra dura, uma palavra que exige muito cuidado. Suplício é algo assim, nos remete a uma agonia desesperada. Por que falar sobre esse assunto hoje? Porque o maior personagem da história humana, Jesus de Nazaré, ele viveu naquele período do ano 4 até o ano 30, 33, até a história, os estudiosos não têm uma certeza plena, mas foi nesse período. Jesus de Nazaré, pregador, ensinador, milagreiro, como queira falar, nosso Messias, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele viveu naquele período, foi considerado pela elite religiosa de Israel e por Roma como um criminoso, como um anarquista, como alguém que estava distorcendo a palavra de Deus segundo a religião judaica. Eu falo de religião judaica, eu quero me referir àquela elite judaica que vivia na época de Jesus, saduceus, fariseus. Não estou me referindo ao judaísmo, porque Jesus Cristo disse: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus, fazei tudo o que eles dizem, né? Ouvir, aprender tudo com eles, mas não fazer o que eles fazem, não é? Porque eles não viviam, eles não praticavam aquilo que ensinavam. Mas Jesus disse: ouçam o que eles ensinam, porque é a verdade, mas não praticai e não usai o comportamento de vida deles como exemplo para a vida de vocês. Então era isso que Jesus queria dizer. Então é contra essas pessoas que faziam parte da elite, que eram os poderosos e eles que tinham influência sobre a sociedade e até sobre Roma a respeito disso. Então Jesus foi tratado como subversivo, revolucionário, anarquista, condenado à morte, de morte de cruz. Né? Relembrando para vocês que a cruz, que foi utilizada como um dos principais instrumentos de morte usados por Roma, que eles usavam a decapitação, enforcamento, mas a cruz era aterrorizante, chocante, impactante para a sociedade. Não é? Os estudiosos, arqueólogos falam que em volta de Jerusalém havia milhares de cruzes. Era aterrorizante, chocante. Expor uma pessoa ali e vê-la morrer aos poucos, de maneira cruel. Me perdoe se talvez seja chocante para você tratar desse assunto, mas é difícil falar, esquecer, colocar de lado a cruz, porque é o símbolo maior, não é, da nossa fé, porque foi ali que Jesus pagou por todos os nossos pecados. Ele foi o sacrifício, a cruz foi o altar escolhido por Deus para esse sacrifício por nós, para nos trazer perdão, para nos justificar, para nos salvar, para nos direcionar ao caminho, para nos trazer de volta para o seio do Pai, para reatar as alianças. Religare, né? Jesus é a nossa religião. A gente fala tão mal de religião, mas religião é religare em latim, é religação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a religião, eu sou a religação, a ligação entre Deus e o homem sou eu. Então ali na cruz do Calvário estava Jesus, que é a nossa ligação com Deus. E, novamente, vários outros povos na história humana utilizaram a cruz. Os medo-persas,
utilizaram a cruz. Em alguns lugares, que agora eu não tenho muita lembrança, mas não é hoje o interessante não vamos tratar da história, a cruz na história humana, não. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do suplício, do sacrifício. Vamos falar, vamos refletir o porquê. Porque nós que temos fé, que aceitamos Ele como Salvador e Senhor, entendemos o que significa a cruz. Entendemos o porquê da cruz. Porque Ele teve que passar pela cruz. A gente pode até fazer um pequeno adendo sobre as torturas que Jesus sofreu até chegar à cruz. A cruz era o clímax. Quando Roma condenava você à cruz, primeiro você passava pelas preliminares. As preliminares do sofrimento, da agonia, da dor. Não eram preliminares de prazer, de satisfação. Era de dor, de sofrimento, de agonia. E nosso Senhor Jesus Cristo passou por estas preliminares. O castigo das 40 chibatadas com aquele chicote, né, que era um chicote, todos nós sabemos, com 6 pontas, e nessas pontas se via um pedaço de ferro, de osso. Isso dilacerava a pele humana. Jesus sofreu aquele castigo, torturas, enfim, dentro das masmorras ali da Fortaleza Antônia, se não me falha a memória. Existe até um debate, não é, sendo tratado aqui pelos teólogos da América Latina. É um assunto tanto quanto meticuloso, que exige de nós um certo cuidado, que dentre as torturas que nosso Senhor sofreu, não existe a possibilidade dele ter sofrido qualquer tipo de abuso sexual ali dentro. Pelo menos dentre o que se é abuso sexual, um dos a gente sabe que foi verdade. Jesus foi crucificado nu. E aquilo ali é um abuso sexual. Ele foi exposto de uma maneira que era contra a vontade dele. E dentro de uma sociedade que tinha a religião como base fundamental, ser crucificado nu era um estado de vergonha absurdo, de humilhação. E não existia tortura pior para eles, para os judeus religiosos. Aquilo ali era um escândalo, era um absurdo. O Salvador, que frequentava a sinagoga, frequentava o templo, que ensinava sobre fé, sobre amor, sobre perdão, ser morto, ser condenado à morte, crucificado daquela maneira, nu, totalmente dilacerado. E existe a possibilidade de que Jesus tenha sofrido qualquer tipo de abuso sexual, como um estupro dentro da cela dele. Isso é um estudo que está sendo entendido, não é, por vários estudiosos aqui na América Latina. Isso não é nada conclusivo, isso é apenas algumas observações que eles fazem, visto que dentre os soldados romanos, nós sabemos que os romanos, geralmente, eles contratavam mercenários de outros países, de outros povos, para compor o seu exército. Muitas vezes os países que eles dominavam, que eles conquistavam, eles traziam essas pessoas para o seu exército. E o povo judeu era um povo muito odiado. Odiado por quê? Por causa da sua excentricidade, por causa do seu zelo com sua religião, que eles colocavam acima de todas as coisas. Então, imagina aí, né? Os povos pagãos tinham um ódio perpétuo deles, que se consideravam o povo de Deus. E consideravam que o seu Deus era maior do que tudo. Todos conheciam a história do Deus de Moisés, a intervenção de Deus no Egito, por aí todo mundo sabe. Todos eles tinham aquela história de Trancoso, a mitologia do povo judeu. Então havia esse ódio entre eles. Então castigar Jesus era justamente meu Deus, como é que eu vou utilizar a palavra? Usarem Jesus, torturarem Jesus, é como se eles estivessem torturando o povo. Então eles estavam expondo, eles estavam colocando em Jesus todo o seu ódio, toda a sua raiva naquele povo. E entre os romanos, a história confirma isso, uma das práticas de tortura mais humilhantes, mais desprezível a qualquer homem,
quando estava preso, era o estupro, era a felação, a penetração. Sem falar de ser exposto nu. Acho que Jesus só não foi exposto, ele só não fez aquela peregrinação dele até o Calvário, não foi nu, porque era dentro da cidade santa, e Pilatos, como era um ser humano desprezível, deplorável, ignominioso, não é, medroso, dissimulado, e como era dentro da cidade santa, os sacerdotes judeus, a elite judaica, que mesmo que estivessem submissos a Roma, eles eram tratados com parceria, com cooperação. Então Pilatos não queria problemas com o povo judeu, visto que já em Roma o pessoal já tinha lá as autoridades. Israel, pense numa provínciazinha cheia de problema que governador nenhum dá jeito. Então aquilo ali para Pilatos era a última oportunidade da vida dele, então ele não queria trazer esses problemas. Os irmãos podem estudar na história, vocês vão encontrar isso. Eu não vou abordar esses assuntos assim diretamente, porque a reflexão aqui é outra. Então, ele fazia a vontade deles. Então, por essa razão, talvez eles tenham colocado um manto de Jesus, ele tenha levado a cruz até o Calvário com um manto, mas não foi nu, que era a vontade de Roma e como eles faziam. Aquela ideia de Jesus com aquela fraldazinha que aparece nas pinturas sacras, aquilo dali é justamente, quando se trata de Jesus, expô-lo nu é uma vergonha, é um choque para a nossa fé, mas não deveria ser um choque para a nossa fé, porque ele foi crucificado daquela maneira nu, dilacerado. Né? Você imagina como é que estava a figura dele, com chicote, com aquela a pele, a derme, o epitélio, tudo exposto assim, osso, os órgãos genitais, meu Deus. Não é fácil falar assim de maneira crua a respeito da cruz, do que está envolvido sobre a cruz. Não tem como você dizer, usar palavras bonitas, uma terminologia bonita para algo que foi impactante, difícil e duro. Eu sei que meu vídeo talvez não chegue nem, mas eu não poderia ficar isento. Não, eu não conseguiria me utilizar de expressões técnicas plausíveis para subverter o que o texto fala de fato. Eu não poderia fazer isso. Como o meu canal é de reflexão filosófica, teológica, eu tenho que trazer essa reflexão para você. Não é? Isso tem que impactar, a finalidade é impactar mesmo. Não é? Porque é inegável o que aconteceu com ele. É inegável. E vocês precisam saber disso, né? Que Jesus, a cruz, não foi uma coisa boba, supérflua, e não existe palavra técnica plausível que possa, de alguma maneira, usar isso como uma metáfora, uma analogia, né? Uma palavra bonitinha, uma palavra plausível. Não, a cruz era um instrumento de morte. Era tortura e morte. Estar na cruz a cruz era pena de morte. Não é? Em alguns países na China, a execução é o fuzilamento. Nos Estados Unidos, em algumas cidades, eles usam a injeção letal, eles usam a cadeira elétrica. Nos países do Oriente, eles usam a forca, a decapitação até hoje. Puxa vida, mas isso é muito duro, não é bom você falar sobre isso. Ué, você tá louco? O mundo todo sabe disto. Por que a gente vai se negar a se utilizar das palavras certas a respeito de um assunto? Porque ele choca, que ele impacta, que ele vai causar ansiedade. O mundo que nós estamos não é uma fantasia, não. A realidade é mais dura do que você pensa. Não são 30, 40, uma hora de vídeo que vai te livrar e que vai te proteger dentro de uma muralha para o resto de tua vida, não. Que terminar uma hora e tu sair aqui pela porta da tua casa, na frente da tua casa, a realidade é outra. Me perdoe, a realidade é outra. Falar sobre a cruz é falar de uma realidade histórica. É inegável hoje, pelas maiorias dos estudiosos, sejam eles cristãos ou não, eles sabem que a crucificação foi real. Que Jesus é um personagem histórico que viveu,
que nasceu, que viveu, que morreu, um tanto quanto diferente do Cristo da fé, né? Porque para a história o Cristo da fé não importa. Ele não tem, ele não causa impacto nenhum. O Cristo da fé é algo extremamente subjetivo para esses historiadores não cristãos. O Cristo da fé, ele não é plausível, ele não é palpável, ele não é distinguível, ele não é acessível só para aqueles que creem. Então, o Cristo histórico já é diferente. Ele é acessível, ele é palpável, você o vê, você o interpreta. E a cruz é inegável ao Cristo da fé ou ao Cristo histórico. A cruz é algo que pertencia a ele, né? Que fazia parte dele, que fez parte dele. Ao ser crucificado, Jesus passa a fazer parte daquele instrumento. Deus, não é fácil. Mas a minha reflexão que eu trago para vocês hoje é justamente isso, para pensarmos sobre a cruz, para entendermos o que significa a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. É justamente o que os cristãos em países onde existe perseguição religiosa, extremamente cruel e violenta, que nós sabemos, em alguns países da África, do Oriente, onde cristãos são mortos. Tomar a cruz é justamente isso, é arriscar a vida. Está disposto a arriscar a sua vida por isso que eu estou ensinando? Por amor a mim? Tome a sua cruz e siga-me. Desculpem. Então era isso que Jesus nos ensinava. Falar sobre a cruz dá até... não é fácil. Mas é necessário. Falar sobre Jesus, falar sobre Cristo, não há como esconder a cruz. Não há como colocar a cruz embaixo do tapete. Falar de Cristo é falar sobre a cruz. Então minha reflexão nessa Semana Santa que se encerra hoje com a ressurreição de Cristo, com o momento, com o clímax dessa paixão que é a sua ressurreição. Acho que o clímax da paixão de Cristo é a crucificação. É onde o sacrifício foi feito, onde o sangue foi derramado, onde a nossa salvação é exposta, é nos dada, onde a nossa dívida é paga. Lembrar da cruz é justamente isso, dizer: Deus, eu estou disposto a tomar a tua cruz, Senhor, e te seguir. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Vão ser lágrimas, vão ser sangue, talvez poucos momentos de alegria, mais de tristeza, mas vai valer a pena carregar essa cruz até o fim. Essa cruz não é para qualquer um, não é para qualquer um, não é para qualquer um, é para aqueles que creem, para aqueles que amam, é para aqueles que entendem que sua vida sem Cristo não é nada. Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Carregar a cruz de Cristo é justamente participar com Ele daquele momento. É até complicado falar sobre isso, isso tem alguma implicação teológica, depois a gente aborda sobre isso. Mas quando a gente toma essa cruz no nosso ombro, que a gente se coloca assim para Jesus e diz: meu Deus, eu quero fazer algo, Pai, eu quero dar algo em troca, meu Deus, não, eu fiz isso por você, basta você me aceitar como Salvador e Senhor, para mim basta. Não, mas eu quero tomar a tua cruz. O apóstolo Paulo dizia que carregava no corpo as marcas de Cristo.
que nessa reflexão que eu fiz hoje, rápida, sobre a cruz, traga a você expectativas de fé, renovo de fé, esperança de fé. Não é que a cruz para nós não seja aquele instrumento fatídico, cruel, ignominioso, aquele instrumento de morte, de suplício. Que a cruz seja na nossa mente a nossa redenção. Foi a nossa redenção, foi ali, a nossa esperança foi o altar que Deus escolheu para isso. Foi para mostrar que a morte não tem poder sobre nós. A morte não teve poder sobre Cristo, não tem poder sobre nós. Não existe pena nenhuma que vá tirar de nossos corações a esperança, a fé e a nossa certeza que estaremos com Ele em algum dia da nossa história. Glória a Deus. A Jesus ser crucificado naquela cruz foi simplesmente Deus mostrando que eu tenho poder soberano e domínio sobre tudo. Não existe instrumento de morte que vá tirar do cristão, que vá arrancar do cristão a sua fé, a sua certeza, a sua esperança, a sua vitória. Que todos nós possamos ter esse sentimento em nosso coração. Que nessa semana, que a gente sabe que é uma festa dos nossos queridos irmãos católicos, mas que também passa a ser a nossa festa, porque nossa festa que eu falo é uma festa de comemoração, uma comemoração de lembrança, uma lembrança que nos traz esperança, uma lembrança que nos traz a certeza, uma lembrança que nos traz uma renovação de fé, de que Jesus Cristo pagou a nossa dívida e que nós estamos agora na presença dele salvos. Que agora nós temos de novo esse relacionamento com Deus que não tínhamos, que essa aliança que temos com Deus foi reatada, onde a nossa consciência foi despertada para o fato de que estávamos afastados de Deus e que precisávamos voltar para Ele. Como voltaríamos para Ele? Como conseguiríamos entender que precisávamos estar de novo na casa do nosso Pai, no nosso lugar de origem, onde nós nascemos, vivemos, experimentamos as melhores coisas do mundo. Então o sacrifício de Cristo foi justamente essa porta de entrada. Foi a porta que Deus abriu da casa do Pai para nos receber de braços abertos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma pequena reflexão que eu trago a vocês para nos inspirar, né? Para sabermos que a nossa fé é uma fé verdadeira, real, pura, histórica, para que venhamos a entender que a morte para nós, não da maneira como os fundamentalistas pensam, não é? Com racionalidade, com equilíbrio, com inteligência. Não é? A Bíblia não é um livro para fanáticos nem fundamentalistas. É para aqueles que têm bom senso, sensatez, inteligência. Para aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo que nos ilumina a mente, para que venhamos a entender, não é? A Bíblia é para estes. Mas a gente sabe que todo louco, né? Que todos os loucos que existem aí no mundo, que se utilizam deste livro de maneira extremamente equivocada, distorcem tudo. Que possamos entender isso. A cruz era um instrumento de morte. A cruz passou a ser um instrumento de vida, porque foi através dela que alcançamos a vida. Venhamos a entender desta maneira, não é? Que venhamos a compreender que em Cristo somos mais do que vencedores. Que em Cristo Jesus a morte não existe. Não existe. Jesus quebrou essa lei. Jesus tomou aquele aguilhão da morte. Acabou. Quebrou-se. Marta, aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.